Tema da vez, então, interdependência entre os níveis decisórios. Terceiro vídeo da aula 2. Vamos nós aqui. Vamos lá. Como a gente viu, esses níveis, tanto o nível programado e não programado, ele é um contínuo, mas também os níveis de tomada de decisão, né, nível estratégico, tático e operacional, eles acontecem de uma maneira também interligadas ou interdependente, né? Olha só que o autor colocou aqui, ó. Embora sejam classificadas separadamente, as decisões estratégicas, táticas e operacionais não ocorrem isoladamente. Existe uma interdependência funcional e temporal entre elas, né? Então, passa de nível para nível, como a gente até já viu, né? O nível estratégico define as decisões principais, os objetivos principais da organização como um todo. Esses objetivos e estratégias são desmembradas no nível tático, né, no nível intermediário, e tem que ser desmembrada também no nível operacional. Para ficar mais fácil de entender, o autor colocou o seguinte, olha, a decisão estratégica define o que e o porquê. Então, o que eu vou fazer, né, e o porquê eu vou fazer isso, né? Então, qual o meu objetivo maior e por que que eu vou fazer isso, né? Quais objetivos e as estratégias? Por que que eu vou tomar isso? As decisões de nível tático, né, decisão tática, define o como e o quando. Então, uma vez definido o que eu quero, qual o meu objetivo e por que que eu vou fazer isso, o nível tático define como eu vou fazer isso, como eu vou alcançar esse objetivo e quando eu vou colocar essas ações para serem executadas, né? E no nível operacional, passa então pela parte prática, a parte de executar, né, esse plano, né? Esse é o ponto mais, essa é a parte mais importante, que é a parte, se eu não executar, não vai acontecer nada, né? Mas quem executa, que é essa parte operacional, ela é o fazer, né? Ela é o fazer. Então, eu tenho o que e o porquê eu vou fazer, como, no nível, né, primeiro, né, o que e o porquê no nível estratégico, o como eu vou fazer e o quando eu vou fazer no nível tático e o fazer, o executar, né, no nível operacional. Ok? Perfeito? Então, isso é essa interdependência desses níveis. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Decisão de nível estratégico, então, decisão estratégica. Expandir para o mercado argentino, vou entrar num outro mercado. Foi definido, né, pela direção da empresa, o nível tático que vai fazer. Então, vai definir, então, a parte de como eu vou fazer isso, né? Criar a equipe de internacionalização. Primeiro ponto. Adaptar produtos à legislação local, então, adaptar produtos à legislação local, e elaborar um plano de marketing regional. Então, isso eu faço, são as decisões que eu tenho que tomar no nível tático, no nível intermediário, no nível de departamento, tem um desmembramento da minha decisão estratégica. E no nível operacional, então eu vou contratar um tradutor técnico para fazer essa adaptação, vou emitir documentos fiscais em espanhol, vou organizar o meu envio logístico de acordo com as necessidades identificadas ali, né, no mercado argentino. Então, são decisões do dia a dia, do operacional, como eu vou executar isso aí, ok? Joia. E aí, para finalizando esse terceiro vídeo, eu vou colocar alguns exemplos de decisões, né, como as coisas acontecem. Então, o primeiro exemplo é exemplo de decisões programadas e operacional, então, né, do nível operacional. Então, qual é o problema? O estoque de um produto atinge o nível mínimo programado. E a decisão é o sistema ERP, né, um sistema automatizado, que analisa essas informações e já dispara, né, como eu comentei, né, quando a gente falou desse tipo de decisão, então dispara uma ordem para repor esse produto. Então, dispara uma ordem automática de reposição para o fornecedor homologado. Então, ele envia para o fornecedor um pedido de compra, né? Então, esse tipo de decisão é uma decisão programada em nível operacional. Segundo exemplo, decisão não programada e estratégica, né? A gente viu que tem uma relação disso aí, né? Então, problema, nova tecnologia disruptiva ameaça o core business da empresa. Então, tecnologia disruptiva é uma tecnologia que muda completamente o status quo daquele tipo de tecnologia, o que existe de mercado. Então, cria-se uma nova tecnologia
traz uma situação completamente nova, né, para uso. Por exemplo, quando lançou, a gente tinha os celulares, quando lançou o smartphone, né, que tem uma série de ferramentas. Então, para quem trabalhava no nível de telefone celular normal, é um novo tipo de tecnologia que ameaça o core business da empresa. O que é esse core business? É a parte principal, o produto principal, o negócio principal da empresa, né? Que é para venda de celular, né? Eu vou ter que mudar isso, não posso mais vender celular normal, vou ter que entrar nesse mercado. Então, qual é o nível de decisão aqui? O comitê executivo, cúpula, né, decide investir em startup inovadora para pivotar o modelo de negócio. Pivotar aqui é mudar, dar uma rotação, inverter, né, o modelo de negócio. Então, o comitê executivo, então, cúpula, com decisão estratégica, resolve investir, né, numa empresa inovadora, aí, que é uma startup, para mudar o modelo de negócio. Pegando o exemplo que eu dei aqui, era uma empresa que vendia celular comum, e aí, com a nova tecnologia de smartphone, ela decide mudar completamente o seu nível, o seu modelo de negócio. Né? Então, é uma decisão não programada e estratégica, nível estratégico. E aí, um exemplo onde mistura essas duas coisas, né? Exemplo 3, decisão tática, com elementos programados e elementos não programados. O problema, a concorrência lança campanha agressiva em um dos principais mercados da empresa. Ok? Então, esse é o problema. Tem um mercado e o meu concorrente lança uma campanha muito agressiva, ou seja, um preço muito baixo do produto dela, ou um nível de divulgação muito mais forte, muito mais intenso, né? Um apelo, né? Muito mais, apelo emocional muito mais forte, por exemplo, né? Então, a decisão, o gerente regional, então, o gerente é nível médio, né? Decide reforçar as promoções e alterar a distribuição com apoio de dados de venda. Então, ele resolve, né, são decisões de buscar, né, de reforçar, modificar as promoções que ele já tinha, né, alterar a forma como ele promove o produto dele, provavelmente a parte de descontos, a parte também de criar pontos de venda melhores, criar vivências, né? A vivência de experimentar os produtos, né? Posso fazer promoções nesse sentido e alterar a distribuição, né? Com apoio aos dados de venda. Então, levantar informações de venda e ver como é que eu vou distribuir melhor esse meu produto, quais os pontos de venda onde eu vou colocar esse produto de uma maneira mais inovadora. Então, esse tipo de decisão envolve tanto aspectos programados como não programados, né? São aspectos híbridos, tá? Nível tático, mas híbrido. Então, tem decisões que eu posso tomar de nível operacional, mais programado ali, né? Decidir para ser rebatido para o nível operacional, são mais programados, mas tem informações que eu vou ter que buscar, né? Então, analisar novos dados. Então, isso são decisões de nível não programado, ok? E aqui, então, a gente fecha esse nosso terceiro vídeo da aula 2. Vamos nós, então, fechando aqui. Até a próxima.